Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar aí continuando, né, a resposta, né, do colega aí que mandou um e-mail aí para o canal questionando sobre consumo pneumático, né, um sistema pneumático, né? A gente fez um vídeo anteriormente falando sobre o conceito geral e a gente vai aproveitar para fazer uma revisão sobre consumo, né, de cilindro pneumático de duplação, né? A gente já fez um vídeo sobre isso aí no canal. A gente vai estar revisando aí para estar ajudando aí nessa resposta, né? O que é que acontece? No sistema pneumático, né, os cilindros, quando eles exercem movimento de avanço e recuo, consequentemente, esse volume desprendido, tanto no avanço como no recuo, eles são consumidos pelo sistema, ou seja, é pressão pneumática que vai deixando de estar ali contribuindo ali para o sistema, né? Então, se você tem um reservatório lá com uma determinada pressão, e esse reservatório ele não vai ser enchido automaticamente, né? Vai ser preenchido automaticamente. Esse cilindro ele vai estar funcionando por uma determinada quantidade de ciclos. Vai chegar uma hora que ele vai consumir, né, uma determinada pressão desse reservatório. E esse reservatório não vai ter mais pressão suficiente para estar mandando aí volume para esse cilindro, né? Na prática, o que é que acontece? O reservatório, quando chega a uma determinada pressão, né, limite operacional, ele entra em funcionamento novamente para estar restabelecendo a pressão do mesmo, né? Então os cilindros, quando avançam, eles consomem o ar da câmara dianteira, quando eles recuam, consomem o ar da câmara traseira, né? No caso, o cilindro de duplação ele tem esse detalhe, né, que aí no caso ele consome tanto no avanço como no recuo, né? Então a gente tem que, quando fazer esse cálculo de consumo, tem que levar em consideração as duas câmaras, lembrando sempre que na câmara dianteira, né, você tem o volume ocupado pelo cilindro, né? Então esse volume ocupado pelo cilindro ele tem que ser considerado aí no cálculo, né? Então consequentemente ele tem menos volume de ar na câmara dianteira do que na câmara traseira, né? Nessa imagem aqui tem esse segmento, né, uma partezinha aqui de um cilindro aqui na câmara traseira. Mas aí a gente não vai levar em consideração esse volume, né? Se existir no projeto que você estiver calculando um volume como esse, tem que ser levado em consideração também. Mas no nosso caso a gente vai levar em consideração só o volume da câmara dianteira, né? Que no caso é o volume do cilindro, né? Para o cálculo desse consumo, né, a gente leva em consideração esses aspectos, né, que é referente à fórmula, né, onde que é o consumo em litros por minuto, a área, né? A área vai ser referente justamente à área do êmbolo e à área do cilindro, né? Que vão formar aí o volume interno da câmara dianteira ou da câmara traseira. Vai levar em consideração também o S, né? Que é o comprimento do cilindro, o comprimento útil aí do cilindro pneumático, né? O N é a quantidade de ciclos que vai ser executado, né? Ou seja, a quantidade de vezes de avanço e retorno do cilindro. A pressão efetiva, né? Que é a pressão do sistema, e a pressão ambiente, né? Todo sistema pneumático, ele está, por mais que ele tenha uma pressão interna elevada, mas ele também está sujeito a uma pressão externa, que é a nossa pressão atmosférica, né? Essa pressão atmosférica, exemplo, imagina o seguinte, você está com o cilindro em funcionamento, ele consumiu a pressão que estava ali suficiente para fazer com que ele tivesse deslocamento, o que é que vai acontecer? A pressão do vaso de pressão, que é a do compressor de ar, né, do vaso de pressão que vai estar lá junto com o compressor de ar, ela vai diminuir, né? Se ela diminuísse constantemente, né, chegaria um ponto que ela ficaria em equilíbrio com a pressão atmosférica, né, que é a pressão que a gente está utilizando. Se ela diminuísse mais ainda, ia criar uma pressão negativa, consequentemente aí um vácuo, né? Então se deve levar em consideração a pressão ambiente, porque é o que ele está sujeito. Imagina o seguinte, um sistema pneumático que está em uma condição onde a pressão ambiente ela é maior do que a nossa pressão comum, né? Onde a gente está aí à altura do mar, né? O nível da altura do mar, né? Então é importante calcular também a pressão ambiente, porque o sistema pneumático, essa pressão ambiente do sistema pneumático ela pode ser mais elevada do que o de costume. Bom, vamos supor aí um cilindro que tem aí 12 centímetros de comprimento útil, né, uma haste que tem aí diâmetro de 3/4 de polegada e um êmbolo que tenha 2 polegadas de diâmetro. A pressão ambiente 1,2 bar, a pressão efetiva, que é a pressão do sistema, 7 bar, né, e que esse cilindro ele vai executar aí 10 ciclos aí dentro de 1 minuto, né, ou seja, será às vezes que ele vai avançar e recuar. Na primeira etapa aí vamos converter, né, os valores que estão aí em polegadas para milímetro. 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros, né, já que 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Né, então isso é multiplicar por 2. No caso,
converter milímetros para centímetro, né? 50,8 milímetros equivale a 5,08 centímetros. Polegada, né? 3/4 de polegada equivale a 19,05 milímetros, né? Que vem justamente do seguinte cálculo: pegar uma polegada inteira, 25,4 milímetros, dividir pelo denominador, que é 4, né? E multiplicar pelo numerador, que é 3. Né? Então, se a gente fizer isso, encontra aí 19,05, ou seja, 25,4 dividido por 4 vai dar 6,35, 6,35 multiplicado por 3 vai dar igual a 19,05. Convertendo 19,05 milímetros para centímetro, a gente vai encontrar 1,905 centímetros. Bom, então vou separar esses valores ali em cima, né, já convertidos, né, 2 polegadas para centímetro e 3/4 de polegada para centímetro. A gente vai precisar calcular a área, né, com base nesses diâmetros, né, desses elementos. A área, a fórmula é πr ao quadrado. Né? Então, no caso, o êmbolo, como tem 5,08 centímetros e a fórmula é πr ao quadrado, aí a gente já está substituindo r, que é o raio, né, ou seja, o raio de 5,08 é igual a 2,54. E para a haste, né, a gente vai ter aí o raio de 0,9525 centímetros, né, que é metade de 1,905. Né? Ou seja, a gente está levando em consideração esse diâmetro aqui, a gente vai precisar dessa área e também da área da haste, que é essa área aqui. Então, são as duas áreas que a gente já está calculando para depois aplicar na fórmula. Ok? Bom, com isso, fazendo a multiplicação, a gente vai chegar nas áreas. Né? A área do êmbolo, a área da haste. É só fazer lá a multiplicação, né, com base na fórmula lá de πr ao quadrado. Nesse caso, né, tendo as áreas, a gente pode fazer o seguinte. O que acontece? A gente tem duas áreas efetivas. Tem a área do êmbolo, que é essa área aqui. Tem a área da haste, só que a área da haste ela vai me servir por quê? Para que sentido? A área da haste, que é essa daqui, ela na verdade eu vou precisar extrair ela da área do êmbolo. E a área do êmbolo é justamente o diâmetro da câmara interna, Então, vou precisar subtrair um em relação ao outro. Por que eu vou precisar fazer essa subtração? Porque o ar pneumático, né, o ar comprimido, ele não vai preencher internamente essa haste. Né? A haste ela já é maciça, ela já é de algum metal. Né? Ela só vai preencher aonde? A parte externa aqui da haste. Na câmara traseira dele, que não tem essa haste, aí o que acontece? Ele vai preencher todo aquele volume, porque o cilindro ele vai estar avançado e a haste ela não vai estar presente aqui na câmara traseira. Né? Então, aí eu já posso pegar a área do êmbolo e subtrair pela área da haste. Então, eu vou pegar a área efetiva da onde? Da câmara dianteira. Então, a área do êmbolo é igual à área da câmara traseira e a área do êmbolo menos a área da haste é igual à área da câmara dianteira. Ok? Então, aí eu tenho as duas áreas úteis, né, que vão me servir para o cálculo. Né? Com essas duas áreas úteis, eu já posso aplicar, né, as mesmas aí na fórmula, onde eu tenho 20,26 centímetros quadrados, que é a área do êmbolo, que é igual à área da câmara traseira do cilindro, multiplicado pelo comprimento, né, útil aí do sistema, multiplicado pela quantidade de vezes de ciclo. E aí eu tenho a relação justamente de compressão, onde eu vou ter 7 mais 7 que representa a pressão efetiva, mais 1 que representa aí a pressão ambiente. Né? Aí no caso arredondei, estava 1,2, arredondei para 1, né? Dividido pela pressão ambiente, que é 1. Né? Então nesse caso aí, dando continuidade a esse cálculo, a gente vai chegar a esse consumo, 19.449 centímetros cúbicos por minuto. Que é justamente o que? Que é a vazão lá do que a gente está calculando, né? Referente ao consumo do cilindro pneumático. A gente pode dividir por 1000 e converter centímetros cúbicos por minuto para litro. Né? Então, no caso, ele vai estar consumindo 19,449 litros por minuto. Né? Isso aí levando em consideração o quê? O avanço do cilindro, ou seja, só com base na câmara traseira dele, ou melhor, né, considerando só o retorno do cilindro, que vai ser o consumo da câmara traseira. E aí o que é que eu faço? Também aplico a mesma fórmula para o cálculo do consumo da câmara dianteira. Veja que o que aconteceu aí de diferente. A área mudou, a área aqui indicada é 17,4
411 centímetros quadrados. Por que mudou? Porque a gente está considerando apenas a área útil da câmara dianteira. Na fórmula anterior, no cálculo anterior, a gente estava considerando a área útil da câmara traseira dele, né? E agora a gente está calculando da câmara dianteira. O que mudou foi a área. Multiplica por 12, que é o comprimento útil, multiplica por 10, que é a quantidade de ciclos, e faz a relação de compressão. Essa relação de compressão é para saber referente à pressão com base na atmosfera e com base na pressão interna do sistema, né? Então isso aí faz justamente com que se tenha o equilíbrio aí de consumo. Nesse caso, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar a 16.714 centímetros cúbicos por minuto. Convertendo para litros por minuto, é só dividir por 1000, vai dar 16.714 litros por minuto. No final, para a gente saber o consumo total, é só somar o consumo total da câmara dianteira e o consumo total da câmara traseira. Somando tudo, né, vai dar aí exatamente 36,163 litros por minuto, que é o consumo aí desse cilindro. Você pode observar que pelos valores é um cilindro até com um tamanho considerável, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos referente à parte de cálculo técnico, né? Hoje a gente vai fazer um cálculo referente ao seguinte elemento, né? Você pode observar aqui um disco, né? Um elemento mecânico aí que possui uma quantidade de furos, né? Aqui distante. E a gente vai justamente fazer o seguinte, né? O cálculo para saber a distância da parede de um furo para o outro. Né, esse cálculo que é muito comum para analisar a resistência mecânica, né, do elemento. Né, exemplo, supondo que isso aí seja um flange, a gente precisaria saber essa distância entre as paredes do furo para poder ter a relação de resistência mecânica do mesmo. Né, se está adequado ou não, né, a espessura indicada. Né. Normalmente nos desenhos não vem essa relação da parede, né, então aí a gente tem que calcular para saber esse valor. Né. Normalmente vem a relação dos furos, né, o diâmetro do furo e a quantidade de furos, né, que vem lá representados. Né. Nesse caso aí o furo ele possui 25 milímetros de diâmetro e são 10 furos aí equidistantes. Né. Então nesse caso aí é a relação desse elemento. Né. No caso aqui levando em consideração o diâmetro, o furo sendo rebaixo, né. Então aí o rebaixo ele está com esse diâmetro aí de 25 milímetros, tá bom? E o que acontece, a gente precisa justamente para esse cálculo saber, né, o raio referente aí à condição do centro, né, da peça para o centro dos furos, né, e aí no caso aqui o raio está indicado aqui com 70 milímetros. Né. Bom, o que é que a gente precisa para saber essa distância, né, saber esse x? A gente precisa planificar, né, esse elemento, né, a gente precisa planificar ele. Né. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é saber o comprimento, né, a gente planificando aí esse raio de 70 milímetros. Para saber esse comprimento, né, o que é que a gente precisa saber? O que é que a gente precisa fazer? A gente vai fazer justamente a multiplicação de π, né, vezes o diâmetro. Né? Então, fazendo isso, né, de π vezes o diâmetro, a gente vai ter justamente aí o valor, né, do comprimento desse elemento, né? Então nesse caso aí faz justamente essa relação, π vezes o diâmetro, a gente vai ter esse comprimento. Né? Então no caso, como é 70 milímetros, o diâmetro é 140, né? Nesse caso aí a gente teria 3,14 que representa π, multiplicado por 140 milímetros, né? Que daria para a gente aí, né, 3,14 vezes 140 daria aí 439,6 milímetros, né? Seria aí o comprimento útil do elemento. Né? Então, fazendo isso, o que é que a gente faz na sequência? A gente faz a multiplicação referente ao diâmetro desses furos. Né? Ou seja, se esses furos eles apresentam 25 milímetros de diâmetro e a gente tem 10 furos, a gente precisa agora multiplicar, né, a quantidade de furos, que aí no caso é 10, né? Pegar a quantidade de furos e multiplicar pelo diâmetro, né? Que no caso aí deu igual a 25. Né? Então aí a gente vai ter 250 milímetros, né? Referente à condição desses furos, né? Ou seja, de 439,6 milímetros que representa, né, o segmento circular para a fabricação desses furos, 250 milímetros está em vazio, porque representa o material retirado pelo furo. Né? Então,
a gente já faz essa subtração, né? Ou seja, a gente vai pegar 439,6 milímetros menos 250 milímetros, né? Nesse caso aí, vai dar exatamente 189,6 milímetros. Então, 189,6 milímetros representa o quê? Representa o valor referente de material que fica na peça, né? É justamente essa diferença, né, de material que fica aí na peça. Ou seja, você tem 250 milímetros que vai ser retirado por causa do diâmetro do furo, isso a gente fala linearmente, né, já que a gente fez a planificação, e 189,6 milímetros é a quantidade de material que fica, né? Então vamos guardar esse valor aqui, 189,6. O que é que a gente precisa verificar? Se tem 10 furos, a gente vai verificar que a parte que está com material, ela representa também 10 partes iguais, né? Exatamente aí 10 partes iguais. Então, nesse caso, o que é que a gente faz? A gente vai pegar 189,6 milímetros, né? E dividir por 10. Né? Então, fazendo isso aí, essa divisão aí por 10, a gente vai encontrar 18,96. Né? Então, 18,96 milímetros representa, né, aproximadamente, né, a gente arredondou alguns valores, representa aí 18,96 milímetros, representa aí a espessura da parede da peça aí para ser fabricada, né? No caso é da distância, né, da borda de um furo para o outro, né? 18,96 milímetros é o resultado aí desse cálculo. Deixa eu só colocar aqui na cota, ver se vai bater certinho aí esse valor. Pegar aqui uma tangente. Pronto, então peguei aqui um elemento, fiz um elemento circular, né, com base no diâmetro, né, aqui da distância, né, de 140 milímetros, e peguei aqui a cota aqui tangente, né, referente aos valores. Veja aí que deu aí aproximadamente 18,94, né, então ficou próximo do nosso valor que a gente tinha calculado aí de 18,96, referente aí as aproximações, né? Então aí, para a gente saber essa distância aí que é importante para justamente ter a resistência saber, né, a resistência mecânica aí desse elemento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar realizando a leitura do instrumento paquímetro, né? No caso, uma leitura em polegada fracionária, e é justamente esse aí que a gente vai estar realizando a leitura, né? Sempre que a gente for fazer leitura, né, de paquímetro, polegada fracionária, ficar atento primeiro com o zero, né, do nônio, né? A gente tem alguns vídeos já sobre esse tipo de instrumento, né? Aí fica sempre a indicação, observar primeiro o zero e verificar o que é que ele está ultrapassando, né? Nesse caso, o zero ele já ultrapassou 8, né? Como é que eu sei que ele já ultrapassou 8? Porque ele está antes do 9. Então, a primeira informação que me é útil, que será útil para mim, é justamente que a gente já tem 8 polegadas, né? Só que a gente não sabe quem é a fração que está junto com ela, né? Exemplo, 8 polegadas e 1/4, 8 polegadas e 3/8. É isso que a gente precisa saber agora, né? Então, exemplo, se você estiver numa seleção, tiver algum concurso e nesse caso aí tiver algum valor maior do que 9 ou menor do que 8, você já sabe que está errado, né? Então o valor ele tem que ser 8 mais alguma respectiva fração aí, que é o que a gente vai ver agora. Bom, nesse caso, o que é que a gente precisa saber? Né? A polegada fracionária ela está com a base dessa resolução indicada aqui, que é 1/128, né? Ou seja, é o menor valor possível que a gente consegue medir, né? No caso com o paquímetro, né? Então, de onde é que surge esse número 1/128? Esse número ele toma como base justamente a relação de divisões que tem em cada polegada na escala fixa, e o número dessas divisões multiplicado pelo número de divisões que tem aqui no nônio. Ou seja, a gente tem 16 polegadas na escala fixa, tem 16 divisões, e no nônio a gente tem 8. Né? Nesse caso aqui a gente tem 8 no nônio, 8 divisões, e se a gente multiplicar justamente 16 por 8, a gente vai chegar no resultado 128. Né? Então, essa é a base aí para chegar nessa resolução, né? Ou seja, o menor valor possível de ser medido. Né? Você pergunta, tá, ok, tem 16 em um lá, tem 16 na escala fixa e 8 no nônio, né? Escala móvel. Né? Isso significa o quê?
o que acontece? Cada uma dessas divisões da escala fixa, exemplo, vamos supor essa divisão aqui, vamos pegar uma divisão qualquer, vamos pegar essa aqui. Significa que essa divisão ela está subdividida em 8 partes, que são justamente essas daqui, né? Então, como cada divisão dessa você vai ter 8 divisões internas, né, que vai estar referente aí ao nônio, então por isso que você faz a relação de multiplicação de 8 por 16, para chegar ao número 128. Beleza? Bom, agora vamos aqui para a interpretação. Voltando ao dado inicial, né, a gente já tem 8, né, a gente precisa agora saber identificar o que é que já ocorreu, né, ou identificar onde é que está a fração, né, qual é a fração. Como eu disse para vocês, a gente tem 16 divisões na escala móvel de uma polegada para outra, né? Então, nesse caso aqui, a gente está na divisão entre 8 e 9. Então, de 8 para 9 tem 16 divisões, só que as 16 divisões não estão aparecendo aqui. Isso é muito comum nessas questões de concurso, de seleção, aparecer dessa forma. Então, o que é que eu preciso ficar atento? Saber em que divisão o zero parou, né? Primeiro ponto, o zero me indicou que eu já tinha 8 polegadas. Né? Notar aqui, o zero já me indicou que eu já tinha 8 polegadas. Agora, eu tenho que verificar em que divisão é que ele está, em que divisão ele parou. Né? Nesse caso aqui, para não contar da esquerda para a direita, né, acabar se confundindo, né, já que não está aparecendo aqui tudo, você pode fazer também contagem inversa. Né? Então, essa divisão aqui, ela é justamente a 16ª divisão. Então, aqui é a 16ª, 15ª, 14ª, 13ª, 12ª, 11ª, né? Então, o zero ele está na 11ª. E o que é que vai interessar para a gente é que ele não está, ou seja, a 10ª. Significa que ele já passou 10 divisões. Então, se ele já passou 10 divisões, significa o quê? Que ele já passou 80 subdivisões. Por quê? É só multiplicar 10 por 8. Né? Então, no caso, a gente verificando aqui que ele já passou 10 por 8, né, que vai dar igual a 80, a gente já tem 80 divisões. O que é que eu preciso saber? Verificar agora, aqui no nônio, onde é que está coincidindo. Né? Então, eu tenho que verificar onde é que está coincidindo. E a divisão que está coincidindo é essa aqui. Né, que você pode observar aqui que está com traço mais em negrito, né, ou em negrito. Né? Então, nesse caso aqui, só é a gente somar as divisões, contar essas divisões e somar com 80. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, ele está na 5ª divisão indicada aqui. Então, só é pegar esses 5 e somar, né, com esse 80. Né? Então, a gente vai ter 80 mais 5. Nesse caso aí, vai dar igual a... Tá aqui para ficar visível, 85 divisões. Ok, você pergunta, tá, então eu tenho 8 polegadas e 85 divisões? A resposta é a seguinte. Você tem 8 polegadas mais 85/128 avos de polegada. Então esse é o resultado, né, da questão. Né? Então o resultado final é justamente 8 polegadas, 85 por 128 avos de polegada. Né? Você diz, poxa, mas que resultado estranho. É uma possibilidade de medição, haja vista a resolução dele. Né? Então você vê que ele pode medir com base na polegada, dividido em até 128 partes. Então, nesse caso aí, está na parte 85 de 128. Né? Então, exemplo, se fosse 86, 128... o resultado não ficaria assim no final, porque 86, 128 eu teria como simplificar. Exemplo, 86 dividido por 2 daria 43. Então, o resultado final daria 43 por 64, porque o 128, né, o denominador ele também seria simplificado. Né? Então, ele iria para 64. Né? Então, é realmente ficar atento e seguir essa sequência, né, para ter a certeza do resultado. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!